Olá! Hoje eu vou falar um pouco do projeto PDCTR em Filosofia que desenvolvi de 2019 a 2021 junto ao PPG-FIU da UFP. O título é Da Mudança de Morada à Experiência. Ao abordar a temática da mudança de morada, o presente projeto ele dá seguimento a um projeto de doutorado já finalizado em 2018, que versava sobre o aspecto ético e existencial da filosofia presente no pensamento antigo e que se desdobrava em autores dos séculos XIX e XX. Podemos considerar que a mudança de morada traduz em parte a noção de outra oikos, de outra casa, mas também dos valores daquela casa. O modo como se vive um determinado local, momento histórico. Ao relacionar esse conceito ao de experiência, pode-se perceber uma similaridade desses conceitos do ponto de vista filosófico, pois uma das bases significativas da experiência é justamente a vivência de alguém, o modo de vida determinado de ser humano. E expondo essa semelhança, é possível entender melhor a proposta do projeto, que tentou desdobrar ainda mais alguns aspectos da transvaloração existencial em permanente diálogo com a experiência hermenêutica e as implicações para a contemporaneidade dentro e fora da academia. O principal objetivo desse projeto de pesquisa foi mostrar como é possível resgatar e atualizar a filosofia como uma experiência de transvaloração existencial na contemporaneidade, especialmente no que tange a sua relação com a hermenêutica filosófica de Gadamer. Quanto à metodologia, por se tratar de um projeto filosófico, ela é amplamente bibliográfica e exploratória. O procedimento principal para desdobrar os temas do projeto se deu por meio de leituras, interpretações e traduções de textos em seus idiomas originais, além da discussão em grupos de pesquisa, apresentação em eventos acadêmicos e publicações em capítulos de livros e artigos em periódicos de extrato superior. A principal justificativa do projeto ressalta a relevância em retomar textos clássicos e extrair deles pistas para repensar e resolver problemas éticos e existenciais que nos acompanham até hoje. Outro aspecto relevante do projeto é sublinhar a necessidade de reaproximação da teoria com a prática filosófica. Por isso, opera com a distinção dos discursos filosóficos e a filosofia como modo de vida. Compreender a filosofia não apenas como conhecimento de si e das coisas, mas também como um cuidado de si e dos outros. Ao ressaltar a importância de viver a filosofia, ou seja, de existir no mundo de forma filosófica, destaca-se também a tarefa e a função da filosofia na vida das pessoas, visto que não se trata apenas de refletir sobre conceitos, mas de implementá-los de alguma forma na vida para que nos realizemos enquanto seres humanos que existem em sociedade. Partindo de alguns diálogos de Platão, que trata especialmente da questão da morte, propôs uma leitura fenomenológica, encarando a morte como uma metáfora para a morte dos valores, e não necessariamente a morte fisiológica. Por isso a ideia de relacionar metóikesis, o termo que aparece no título, com erfahrung, outro termo que aparece no título, respectivamente, o traslado da alma, entendido aqui como transvaloração existencial, a partir da tradução do próprio Gadamer, e a experiência filosófica, que nos forma e nos muda enquanto sujeitos no mundo. O ponto, então, é destacar esse aspecto, por vezes esquecido, que expõe a filosofia a partir da noção de uma terapia da alma, de um modo de guia existencial, o modo de transformar a própria vida. E isso se relaciona claramente com o que Gadamer propõe com sua hermenêutica filosófica, que preconiza não apenas a compreensão de textos ou outros elementos do mundo, mas o quanto nós mudamos enquanto seres humanos, com o que interpretamos e compreendemos, visto que enxerga a filosofia como uma frônesis, uma filosofia prática que deve fazer algum sentido também na forma como a gente vive no mundo. Quanto aos resultados, eu posso dizer que eles excederam bastante as expectativas iniciais, porque esse projeto trouxe muitas publicações e apresentações de trabalho. Nós tivemos 20 participações de eventos, participação em 4 grupos de pesquisa, na UFP, na Unicinos, na UERJ, na UERGS, 8 pareceres ad hoc, 2 organizações de eventos nacionais, 2 cursos de extensão na UFP, 8 artigos publicados, 3 capítulos de livro, um perfil de Instagram criado com mais de 60 publicações já, e um livro em edição em parceria com a ESD UERJ, além de uma tradução de um livro que ainda está em andamento. Do ponto de vista acadêmico, pode-se dizer que o projeto de pesquisa ali foi um sucesso. Isso se mostrou em vários diálogos, apresentações e um número expressivo de publicações que eu acabo de mencionar. O interesse também, do ponto de vista acadêmico, dos alunos de graduação e de pós-graduação também foi um ponto alto, que trouxe participação em inúmeros grupos de pesquisa, mostrando a atualidade, a relevância do tema, tanto teórica quanto prática e profissional na execução de um tema que repensa conceitos clássicos da filosofia para problematizar questões da contemporaneidade. Por fim, assim, do ponto de vista social, a experiência de desenvolver a pesquisa em um estado diferente auxilia na circulação de projetos de pesquisa diferentes, além de contribuir para que novos grupos de pesquisa sejam formados e que haja maior intercâmbio de pesquisas acadêmicas e formação de recursos humanos. O período de dedicação exclusiva à pesquisa permitiu que eu consolidasse inúmeras pontes interinstitucionais, algo que é fundamental à publicidade da pesquisa e ao diálogo entre diferentes instituições de ensino.